Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Mônica. Para quem não estava semana passada, eu estou aqui substituindo o Daniel esta semana, ainda mais 2. É um prazer estar aqui com vocês no programa Ser em Paz, da Fundação Lama Ganche, junto com o Live Well. Então, vamos ao nosso Cultura de Paz, começando sempre com a nossa meditação. Para quem não estava a semana retrasada, o Daniel iniciou uma nova contagem, uma nova âncora. Quem já está confortável com a âncora 1, 2, 3, 3, 2, 1 pode mantê-la. Quem preferiu a âncora simplesmente atenção no movimento da barriga e no ar entrando e saindo das narinas também pode ficar com a âncora. Mas quem quiser experienciar essa nova, ela é muito simples. A contagem vai ser a cada expiração, ponto 1, depois 2, 3, assim vai a cada expiração até o 10, depois volta, contagem regressiva, expiro 10, 9, 8 até o 1. Tá? Quem quiser, ainda não experimentou, quiser experimentar, e quem estiver gostando, mantém essa. Vamos lá? Vamos sentar numa postura confortável, encostado espaldado da cadeira. Sente bem toda a planta do pé tocando o chão. Sinta a sua coluna reta, mais relaxada. Relaxa os ombros. Perceba as mãos relaxadas sobre as pernas. Sinta o queixo levemente inclinado em direção ao peito. Coloque a ponta da língua tocando os dentes da frente e o céu da boca. Olhe para baixo, mesmo com o olho fechado. Se quiser, deixe uma pequena luz entrando. E se preferir ainda, olhando para baixo com os olhos abertos, como ficar mais confortável. Inspire e expira algumas vezes, trazendo atenção para o seu corpo e para essa postura. Se encaixando. Perceba o ambiente em que você está. E traga então a atenção para a sua âncora, para a sua respiração, para o movimento da sua respiração. Escolha a sua contagem e começamos.
E mais uma vez. Perceba como está seu corpo. Leva a sua atenção para o centro do peito, na altura do coração. Sinta o seu entorno, o seu ritmo, com delicadeza. Movimenta as mãos, abre os olhos, com a mesma atenção, sem perder essa atenção no momento presente. Inspira, quem quiser pode fazer um movimento, dar uma espreguiçada. Antes de começar o assunto de hoje, queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa antes da gente comentar sobre essa nova contagem, se está tranquilo, ou se está tranquilo com as outras contagens, alguma dúvida com relação ao próprio exercício. Eu sei que vocês já fazem faz tempo, mas até mesmo por conta disso, às vezes, alguma pergunta, algum comentário. Alguma coisa? Vou começar o assunto então. Se tiver, gente, ainda não deu tempo de escrever, eu ainda não tenho esse time aqui do computador. Por favor, escrevam e eu volto aqui para algum comentário, alguma dúvida com relação ao exercício, tá bom? Hoje a gente vai continuar o assunto da comunicação de paz, que a gente vem falando. Na verdade, desde o início, sempre tem a ver com a comunicação, né? A gente trouxe aqui a CNV. CNV é um trabalho do Marshall Rosenberg, e trabalha a comunicação não violenta. Eu coloquei aqui os 4 pontos principais da comunicação não violenta, que é observar, prestar atenção no seu sentimento, nas suas necessidades e nos seus pedidos. Vou falar um pouquinho de cada um deles, mas, na verdade, vou focar mais na observação, tá? Então, vamos ler aqui o slide completo. Os 4 componentes da CNV, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Observação. As ações concretas que afetam o nosso bem-estar. 2. Sentimento. Como nos sentimos em relação ao que estamos observando. 3. Necessidades. Valores, desejos, etc., que estão gerando o nosso sentimento. E o 4 é o pedido. As ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. Isso uma forma, tá, de trabalhar a comunicação de paz trazida por essa pessoa, e a gente resolveu compartilhar o Marshall Rosenberg porque, no fundo, ele resume todas as pessoas que estão trabalhando com cultura de paz hoje em dia. De uma certa forma, os 4 pontos estão sendo trabalhados. A própria fundação
se percebeu nos 4 pontos quando conheceu o macho e a gente já trabalhava há alguns anos, né? Observar, que a gente está querendo trazer hoje como o ponto principal, é muito interessante, porque o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia é olhar, julgar e geralmente criticar uma situação. Não, muitas vezes até sem perceber que está criticando, tá? O nosso costume é olhar para uma situação e já colocar o nosso sentimento, a nossa necessidade e o nosso pedido sem noção de que estamos fazendo isso e de uma forma que muitas vezes é agressiva. Vou dar um exemplo muito, muito, muito simples, que é bem divertido, que é um exemplo real de uma pessoa que foi conversar com o macho e falou que o marido dela trabalhava demais, que ela se sentia vivendo com uma parede, que ele não a ouvia, que ele nunca estava em casa. Então, essa é uma forma que a gente fala, né? E como a gente já ouviu bastante aqui, desde o início das falas da Fundação, das nossas trocas, né? A gente sempre coloca a culpa, a situação, o sentimento como sendo do outro. E aqui vamos de novo trazer para a gente, né? O que você quer quando você coloca como essa mulher, que o seu marido está trabalhando muito e a pessoa não te dá atenção? Você quer atenção, você quer companhia, você está se sentindo sozinha, né? Você está com a falta do companheirismo daquela pessoa com quem você está e pretende ser companheira e estar em companhia dele, né? Mas como a gente coloca? Ah, não liga para mim, ah, você não me ouve, ah, você está trabalhando muito. Então, o macho, conversando com essa pessoa, ele trouxe para ela uma frase que seria a observação da situação, ao invés do julgamento, né? E essa observação vem do nosso sentimento. Então, como eu estava se sentindo? O que ele trouxe para ela é: está certo se eu te falar que você está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional com seu marido? Ela falou sim. Então, ela falou, então é isso que você tem que colocar para ele. Você tem que colocar que você está sentindo a falta da companhia, né? Que você se sente sozinha quando ele fica muito tempo no trabalho e que você gostaria de ter mais contato e convivência com ele. Ok, a mulher foi para casa e falou para o marido: ah, você está trabalhando muito, ah, você nunca chega em casa cansado e nem me ouve, não tem tempo para mim. Ou seja, uma primeira vez, por mais que a gente ouça, entenda e a pessoa até coloque uma frase pronta para a gente continua na nossa forma antiga de falar. E ela falou isso, deu uma semana, o marido falou: ah, e tem uma novidade ótima para você. Você tem razão, eu estava trabalhando muito, a gente acaba dando muito tempo para o trabalho, então agora resolvi que uma vez por semana eu vou jogar bola com os amigos. Ou seja, ela não conseguiu colocar uma observação do que estava acontecendo dele para ela. Ela colocou observação falando que ele estava trabalhando muito, ele não ficava em casa. Ele levou a sério, mas ela não tinha passado a uma observação correta da situação com relação ao sentimento, necessidade e pedido dela. E o pedido seria simplesmente: eu estou me sentindo sem você e gostaria de estar mais tempo com você. Ela, não ele está trabalhando muito, ele isso, ele aquilo. Então, quando a gente traz para a gente, quando a gente consegue observar a situação já trazendo para a gente e não julgando a pessoa, a situação é bem interessante. Por isso que a gente queria trazer hoje essa coisa do aprender a observar sem julgar. É difícil, é um aprendizado, é bem diário a coisa. Por quê? Com relação aos nossos sentimentos, às nossas necessidades, o que a gente precisa, a própria meditação nos ajuda muito, né? Inclusive,
ajuda até nesse setor observação, mas ajuda muito a gente ficar atento ao nosso sentimento, ao que a gente gostaria, né? Como a gente está se sentindo, tudo isso vai vindo. Né? Trazer os sentimentos, observar o outro com os nossos sentimentos, com as igualdades, tudo isso a gente já falou bastante, né? Trazer as relações para a empatia, para o amor a nós mesmos, amor ao próximo. São várias ferramentas que vão ajudando. Mas esse observar é bem interessante. Esse observar sem julgar é um aprendizado bem diferente. Então, vamos dar um outro exemplo. Vou manter o mesmo exemplo só para falar a diferença de um julgamento e de uma observação. Então, a mulher está observando que durante quase todos os dias da semana, o marido chega em casa tarde e, com isso, eles têm menos tempos juntos. Simples assim. Como a gente coloca, você só trabalha, você não presta atenção em mim, você não fica comigo. Isso já é tudo julgamento, tudo colocando no outro uma situação. Então, aprender a descrever uma situação. Quando você, ao longo da semana e dos meses, chega tarde em casa, eu me sinto solitária, tá? É uma diferença básica. Ou com outra situação. Ah, você nunca escova os dentes quando eu mando. Não. Durante essa semana, eu percebi que, ao longo dos dias, filho, você escovou os dentes só uma vez. É descrever a situação. Pode parecer até engraçado, não sei como vocês estão recebendo isso, mas é até divertido tentar fazer isso no dia a dia e perceber o quanto é difícil para a gente. É um novo aprendizado mesmo. Estou convidando vocês aqui para tentar fazer isso no dia a dia. Né? Esse observar sem avaliar, sem trazer para o julgamento e sem apontar o dedo para o outro, né? Sem dizer o que ele está fazendo, porque o jeito como a gente coloca, automaticamente vai vir a reação da pessoa de defesa, né? Alguém consegue pensar em alguma observação ao invés de avaliação, ao invés de julgamento? Será que alguém consegue alguma coisa muito simples assim que a gente faz no dia a dia? Quem se habilita? Ou então não, ainda não deu para pegar, querem mais exemplos? O que vocês acham? Eu ainda sou nova aqui no Airbag. Preciso da ajuda de vocês para saber se estou tendo clareza, porque o presencial é completamente diferente, né, gente? Então, me ajudem aí. Tá claro? Deu para pegar um pouquinho? Querem mais exemplos? Entender melhor o que é esse observar uma situação, pontuar uma situação? Mais exemplos? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Desculpe, meninos, mas vou dar mais um exemplo feminino, de mãe. Entendi o ponto, mas não estou conseguindo pensar em algo prático. Vamos lá. Vou dar mais um exemplo de mãe aqui, vamos ver se a gente pega. Como a gente coloca... eu chego em casa e vejo espalhado pela sala tênis, bolsa, casaco, uma meia aqui, uma camiseta ali, e eu falo, já chego, já muda, né, completamente a energia e eu já reclamo. Poxa, vocês são bagunceiros, ninguém contribui, queria tanto chegar em casa e estar arrumado, mas vocês não ajudam, vocês fazem bagunça, são bagunceiros. A gente aponta sempre o dedo, né? A gente nomeia o erro da pessoa.
Como seria colocar para minha família e isso me deixa chateado? Simplesmente descrevendo o momento. É aprender a descrever, tá? Então, eu chegaria em casa e falaria, pessoal, seguinte, quando eu entro em casa, e é o meu conforto, eu gostaria de chegar e me sentir acolhida, e encontro alguns tênis no caminho, meias, casacos, alguma coisa no sofá que eu gostaria de sentar, eu me sinto imediatamente desgastada e não acolhida na minha própria casa. Para que a gente conviva bem, faria uma diferença enorme para mim se vocês deixassem o tênis no lugar correto quando chegassem, se pusessem as roupas devidas no armário, as roupas devidas para lavar. Isso me traria muito conforto e eu teria uma convivência mais agradável aqui. Melhora um pouco? Outra coisa mais simples também, talvez, no trabalho. A gente sempre chama a pessoa que a gente tem relação direta no trabalho, a gente costuma pontuar, você não foi rápido. Você é lento, eu preciso que isso aconteça mais rapidamente. Né? Você é muito lento. Em vez de a gente falar, olha, nas últimas semanas, quando eu pedi que uma coisa acontecesse em 3 dias, você não foi possível essa entrega em 3 dias. Então, eu gostaria que você tivesse um esforço maior para a entrega correta das datas. Vamos lá aqui, vocês comentaram mais coisas. Essa sou eu? Quem é essa? Sou eu. Com relação à casa desarrumada, quase todas nós mulheres. Vamos ver aqui, espera só um pouquinho. Muito interessante esse exercício de observação. Facilita com que o outro visualize nosso sentimento, né? Acho que consegui captar. A forma que falamos interfere muito. Apontamos. Sim, a gente sempre aponta. Exatamente. A fala interfere demais. A gente já tem essa fala, né? De criticar e receber uma resposta. A resposta, quando você critica, quando você aponta, dificilmente vai ser positiva, né? Dificilmente. Entendi o ponto, mas isso já foi. Na verdade, é dar um passo atrás, como chegamos na crítica, exatamente. Observar antes. Difícil não colocar emoção na conversa. Sim, é muito difícil. É um treino. É realmente um treino diário. Mas não é para não colocar a emoção, tá? É para descrever com mais clareza o seu sentimento, tá? E eu acho que a própria meditação facilita isso, facilita muito esse treino, porque você começa a perceber a sua emoção antes de reagir a alguma coisa, né? Teria pensado 2 vezes antes de sair falando. Sim, com certeza, sempre. Sempre é bom pensar antes de falar, né? Mas tem esse pontinho muito divertido de tentar descrever a situação. E a gente vai percebendo que a gente sempre coloca a emoção, como vocês falaram, sempre coloca a crítica, né? O treino é esse, tentar descrever. E sim, colocar o sentimento, né? Não se deixar levar pela emoção, mas colocar o seu sentimento, colocar a sua emoção, descrever ela também, né? Quando eu chego e a casa não está em ordem, eu me sinto chateada, eu me sinto desconfortável, não sinto o que eu gostaria de sentir quando eu chego em casa, acolhida, né? A nossa convivência vai ser mais divertida. Aqui tem um ouvir solto. Ouvir é muito importante. Um outro aprendizado nosso, né? Faz totalmente parte da comunicação de paz, aprender a ouvir o outro.
E esses treinos que a gente faz com a gente mesmo, de observar, de perceber nosso sentimento, saber o que a gente queria naquele momento, vai aumentando a nossa escuta também. O saber ouvir, saber compreender, né? Se a gente faz esse treino com a gente, acaba que quando a pessoa vem com uma fala agressiva, a gente acaba tentando tirar dela o que ela queria, né? E não pegar direto também a agressão. Porque não é só a gente que fala assim, né? Então, eu vou fazer com que o outro visualize nossos sentimentos. Já falamos. Acho que vocês pegaram bem, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas acho que deu para pegar. E a gente pode falar mais um pouquinho na próxima semana, para não ficar muito solto. E eu convido vocês para fazer esse treino. Peguem as situações do dia a dia, né? Dá uma olhada como você está colocando ela. Dá uma olhada o que você queria do outro, né? Tenta colocar para o outro, mesmo que não seja na hora, né? Mesmo que na hora você faça com emoção, faça como está acostumado a fazer, volta para trás e tenta pensar, né? Como seria colocar a situação observando e passando, sim, o meu sentimento, o que eu gostaria, como eu gostaria que fosse, mas sem o julgamento, sem o apontar o dedo. Convido vocês para fazer esse treinamento essa semana, tá bom? Do observar. Observar sem julgar, tentar descrever, tipo roteirista. Tentar ser um bom roteirista de cinema, sem julgar, tá bom? Aprendendo a observar a situação como um fato, destacando-se do emocional. Difícil, sim, já comentamos que é difícil, mas vamos lá para o treino, tá bom? Então, é bem divertido, um treino bem interessante, vai dando uma mudada. Vamos terminar com as nossas frases. Falar com paz, ouvir com paz, olhar com paz, tocar com paz, pensamentos de paz, observar com paz. Vamos aprender essa semana a observar com paz, olhar a situação com paz, sem avaliação, sem julgamento. Paz com tudo, tudo com paz. Gente, muito obrigada. Acho que deu, né? Vamos continuar esse assunto a semana que vem para ficar mais firme, tá bom? Boa meditação, boa semana e bom treino de observação. Estou com vocês a semana que vem também. Muito obrigada.